Então vamos lá, tier list de Pokémon solo Q, qual Pokémon mais forte solo Q, quais são os Pokémon que você carrega o jogo mais fácil. Lembrando, isso aqui não quer dizer que você não pode jogar bem com o Pokémon, que seu Pokémon é péssimo, sei lá o que, a menos que ele esteja nesse tier aqui. Só quer dizer que é o Pokémon que dá menos chance pra você ganhar um jogo e tipo, é mais difícil de você conseguir fazer algum diferencial com ele. Os Pokémon que tiverem mais seleção são os Pokémon que no geral são fáceis de jogar e fáceis de se executar. Então vamos lá, primeiro o Venusaur, como sempre vem aqui no... Ele fica entre bom e muito bom. Honestamente, a build do Solar Beam dele é bem forte pra você conseguir ter impacto no jogo. Muito bom, acho que é um lugar bom pra ele. O ultimate dele também consegue até bastante. Gigadrin faz com que ele tenha uma resistência um pouco mais alta. Então ele é um Pokémon sim que tem um potencial bem alto de conseguir carregar a partida. E óbvio, não é muito difícil você conseguir fazer isso com ele, se você conseguir se posicionar bem com o Solar Beam. Gengar é um que sempre tá aqui no tier, ok? A questão dele é, você precisa de um começo de jogo bom, só que muitas vezes você consegue ter esse começo de jogo interessante e conseguir carregar o jogo a partir dali. O problema é que se você tiver um pouquinho atrás ou tiver muito defender no time adversário, você não consegue fazer nada, então por isso que ele não pode ficar mais pra cima da lista, mas assim, honestamente, em solo Q, ele é um pick bem sólido. Mr. Mime é um Pokémon que, no caso, é fraco, ele é um tanque, então ele já tem um problema de carregar com isso. Ele é um tanque que não dá tanto dano, não tanca tanto, não consegue energy farm tão bem. Na verdade até consegue energy farm bem, mas é a única coisa que ele consegue fazer. E honestamente, depois que acaba, a partir dos 7 minutos, que é quando vem o primeiro rege, é quando ele começa a realmente ficar um pouquinho mais fraco. E óbvio, na fight final ele não tem tanto impacto assim, especialmente porque o impacto dele é principalmente por causa das paredes, né? Então, Mime não é um Pokémon que tá muito bom, mesmo depois do buff. Snorlax vem no tier não carrega. Acho que na verdade o Snorlax dá pra colocar ele até no bom. Acho que entre os defenders ele é um dos melhores. A questão de Yawn, dá 3 segundos de sleep em área, é muito legal pra ele. Você também consegue pegar bastante objetivo, pegar bastante farm, tanto com o Tackle quanto com o Heavy Slam. Então acho que entre os defenders, pra solo Q especialmente, ele é um dos melhores. E aí eu acho que ficava um pouquinho mais alto aqui, é bem ok. Ele até que dá bastante dano, o ultimate dele voltar rápido também, consegue ajudar ele bastante. Gardevoir é outro que fica no bom. O problema dela em relação a Venusaur é que ela é um pouco mais difícil de ser executada e é um pouco mais fácil de parar ela. Óbvio que o ultimate dela pode ser mais impactante que o dele também, mas também é menos consistente do que o push do próprio Venusaur. Então por isso ela vai ficar aqui só no bom, mas é um Pokémon bem legal sim. É um Pokémon que você consegue perceber bastante o quanto você está aprendendo com ele e o quanto você está jogando cada vez melhor com ele. Absol, outro Pokémon ok, você precisa, assim como o Gengar de early game é bom, ele só não snowbala tão bem quanto o Gengar, mas ainda assim você consegue acelerar bem o jogo, principalmente com o Pursuit Sucker Punch, que é a build que o Mestre está usando pra ele. E você consegue counterar alguns Pokémon do meta, como por exemplo o próprio Inteleon, o próprio Gardevoir. Attackers no geral ele gosta bastante de jogar contra, e attackers que dão habilidades que duram bastante tempo, porque é o melhor jeito de procar o Sucker Punch dele. Mas entre os Speedsters também ele é um dos Speedsters mais fracos. Garchomp entra também no tier ok. A questão dele é que você vai ser relativamente resistente, você vai dar bastante dano, você consegue fazer o objetivo bem rápido, você só não consegue garantir eles. E o early game dele honestamente não é tão fraco assim. O early game dele é até bem okzinho pra você conseguir sair dele. O problema é que você não consegue garantir tanto farm, então por isso você geralmente quer jogar com ele na jungle. A questão é que você ficar batendo no objetivo, você precisa que alguém finalize ele pra você. E se ninguém finalizar pra você, você vai praticamente só ficar batendo no negócio. Você tem bastante problema com o Umbreon e tal, então é um Pokémon que atualmente não consegue lidar tão bem, mas ainda assim também não é um Pokémon péssimo. Lucario, mais um que vem aqui no tier, ok? É outro Pokémon que também depende bastante do seu nível de jogo com ele. Quanto melhor você for com ele, mais ele vai conseguir subir na lista. Eu acho que ele não passa de bom, mesmo que você seja absurdamente bom de Lucario. Mas o grande problema dele é que, tá ligado? Ele não é lá essas coisas. Então, realmente a competição dele tá muito alta hoje em dia. A competição dele é muito fácil de executar pra deixar ele bom. Então ele vai ficar aqui só no ok mesmo. Crustle é um que honestamente é difícil não colocar ele em tipo ok. Eu quase coloco ele em bom, pra ser bem honesto. Eu, na verdade, vou colocar ele em bom. O Crustle, pra todo mundo que joga solo Q, percebe, tipo, quão chato é jogar contra Crustle. Tipo, o boneco é bem tanque, dá bastante dano. E é difícil, e se você não tem realmente um defender pra conseguir ajudar a lidar com ele, ou você consegue juntar muita gente pra dar bastante dano no Crustle, ele é bem chato. Então, o Crustle vem subindo cada vez mais, e eu acho que finalmente já dá pra colocar ele no bom. Pra mim, Crustle é claramente melhor do que todo mundo que tá aqui embaixo, então acho que principalmente por isso dá pra colocar ele um pouco mais alto, que geralmente Crustle em solo Q é um Pokémon bem razoável e, tipo, honestamente, o ult dele, a velocidade que ele ganha, o dano que ele dá, é bem chato, especialmente pra solo Q. Greninja. Eu acho que em Ranked dá pra colocar ele no ok baixo. Eu não sei se daria pra colocar ele no fraco. Eu acho que colocar ele no fraco, assim. O problema de Greninja é que você morre sem motivo nenhum. Então mesmo com o buff do Auto Shuriken isso não muda muito. Você vai dar um ultimate e você morre durante seu ultimate, uma habilidade que não era nem pra você, porque seu HP é muito baixo e o seu range acaba sendo bem pequeno. E você não consegue, e com a build de Shuriken você não consegue snowballar tão bem quanto você consegue com a build de Surf, e esse é um problema grande do Greninja, vai ficar aqui só no fraco mesmo. Talonflame é um que entra no bom pra mim, a mobilidade dele é bem alta, você consegue pontuar, você consegue dar dano, você consegue executar adversário. O item novo funciona muito bem pra ele, porque ele consegue escalar bastante o item dele quando ele usa o Fly. Então o dano dele é bem alto, você consegue ser bem criativo com ele, então acho que ele merece um spot aqui no bom. Acho que ele fica até aqui um pouquinho melhor do que Gardevoir. Charizard.
Eu honestamente acho que o Charizard é muito bom pra solo Q, mas óbvio que eu não vou colocar ele ali porque a maioria dos Charizards que você vê estão fazendo tipo um próximo de nada. Eu vou colocar ele só no bom mesmo, o ultimate dele é ridiculamente forte, você conseguir encaixar qualquer bom ultimate praticamente garante que você ganha uma fight 1v5 com ele, é só você não ter seu ultimate cancelado que você vai conseguir fazer um trabalho bom. O early game ruim dele não é tão penalizado em solo Q, então por isso ele pode ficar aqui um pouquinho mais alto no bom. Mas eu realmente acho ele tipo bem alto, tá ligado? Se você é bem bom de Charizard, você vai ter bastante sucesso em solo Q, eu acho que ele poderia estar tipo um tier mais alto aqui no muito bom. Zeraora, honestamente fraco. A questão do Zeraora é que você ou entra e não consegue sair, ou você não tem potencial suficiente de entrar com o Volt Switch, tá ligado? Então fica um pouquinho mais difícil de jogar, mas ainda assim o potencial dele é um pouco maior que o do Greninja, porque pelo menos você consegue dar um pouquinho de dano em área e você consegue finalizar um alvo único. A build de Spark e Wild Charge é muito bom pra matar um alvo único, então se tiver tipo só um cara dando muito trabalho no time adversário, o Zeraora fica um pouquinho melhor. Mas na verdade eu não vou colocar ele no ok. Eu acho que entre os Spitzers, tipo, comparando ele com o Greninja e Mr. Mime, ele claramente é um pouquinho melhor, tá ligado? Então eu acho que o Zeraora é assim, dá pra jogar um pouquinho mais, dá pra fazer um pouquinho mais de diferença. Eu acho que o potencial dele é bem mais alto que o desses caras aqui. Cinderace, eu quase quero colocar ele no fraco, mas eu acho que ele fica no ok ainda. A grande questão do Cinder é que, de novo, tem muita coisa que mata ele muito fácil. Tipo, qualquer Spitzer consegue lidar com ele muito bem. E sem você ter um suporte do seu lado ou um defender pra bater, fica um pouco difícil de jogar. Jogar contra Interior, jogar contra Glaceon, Jessical Spear, jogar contra qualquer um desses bonecos que é point click pra Cinder é extremamente chato. Então, tipo, tem muito boneco que ele não gosta de jogar contra. Mas ainda assim, você dá muito dano, você consegue fazer o objetivo bem, você consegue finalizar o objetivo bem. Então acho que ok, aqui é um lugar bem bom pra ele. Eldegoss, entra na categoria não carrega. O grande problema do Eldegoss, ele é um suporte que cura, então você depende. Mas na verdade eu vou colocar ela no ok. Apesar de ser um suporte que cura, você consegue finalizar bastante farm no começo do jogo, você tem um early game até que bem bom. O ultimate dela dá bastante dano pra você conseguir garantir coisas. Então eu acho que ela é um Pokémon bem ok pra solo Q. Lembrando, o Eldegoss é um dos Pokémon mais prominentes no competitivo, é um Pokémon muito forte, cura no geral é muito forte. O problema é que a gente tá falando de solo Q, então assim, óbvio que cura perde um pouco de potencial. Defenders e suportes vão ficar tiers abaixo do que eles estão no tier de. Na ranqueada em competitivo no geral. Cramorant, honestamente entra no ok, eu sou um pouco bias com ele, muitas pessoas provavelmente colocariam ele no fraco, mas eu acho que o ok é um bom lugar pra ele, você tem bastante mobilidade, você consegue dar bastante dano no time adversário, você consegue atrapalhar bastante carry inimigo principalmente, você consegue assassinar o Pokémon bem, o problema é que você não tem nenhum tipo de secure, e assim, o controle de área do ultimate dele em solo ok fica um pouco menos legal, porque pode ser que você só use o ultimate e ninguém do seu time realmente aproveite o potencial que você traz com o seu ultimate, então eu preciso ficar aqui só no ok. Blastoise, muito bom, muito controle de grupo, bastante dano no geral, você consegue finalizar qualquer atacante com o combo dele bem simples, o ultimate dele dá bastante dano também. Surf, Hydropump, óbvio, é a melhor build pra ele, Water Spout e Rapid Spin, na minha opinião, você tá trolando de jogar com essa build, mas ele assim, o próprio Surf e Hydropump dá bastante dano, não tem como esse Pokémon tá abaixo do muito bom, é um Pokémon bem forte. Pikachu. Eu acho que dá pra colocar ele no ok, eu só não coloco ele no fraco, porque o ultimate dele voltar toda hora e ele tem um early game bom, ajuda ele bastante. O grande problema dele é realmente, tipo, quando você se encontra numa situação de 1v5, tipo, você não tem muito o que fazer, tá ligado? Você não vai... Um Thunderbolt em todo mundo com ultimate não vai matar 5 pessoas, então ele não tem esse potencial de realmente fazer um V9. Tira um pouquinho ele da reta, mas ainda assim ele dá bastante dano, então não tem como colocar ele abaixo disso. Clefable, o primeiro que entra no não carrega. De novo, é um suporte de cura, você consegue curar bastante aliados, Gravity atrapalha muito o Pokémon adversário, dependendo do time adversário, ela vai ter um potencial muito grande, mas ainda assim você é um Pokémon suporte, então você necessita de um carregador pra você, tanto que aqui no tier não carrega. Não quer dizer que ela é um Pokémon ruim, só, tipo, no geral, o Pokémon que cura não vai ser tão alto assim na tier list de solo Q. Ninetales, eu acho que eu coloco ela no ok, eu acho que ela não tá fraca porque a interface dela principalmente é bem forte, e o ultimate dela dá bastante dano e tal, então eu acho que ainda assim, fraco não dá pra dizer que ela é. O grande problema dela é que o alcance dela não é tão alto, os cooldowns dela são relativamente altos, e o auto-ataque dela também acaba sendo um pouquinho inútil. Você não joga de Aurora Veia geralmente, é só Blizzard e Avalanche mesmo, e assim, tem alguns Pokémon que vão conseguir lidar bem com isso. Você jogar contra um Dodrio, por exemplo, usando o ultimate dele, você vai ser bem chato de lidar, então vai ficar um pouquinho mais abaixo por causa disso. Wigglytuff, cantando lá lá lá, pior Pokémon do jogo, na minha opinião. As duas builds dela são péssimas, o ultimate dela é o pior ultimate do jogo no momento. Slowbro, Tier Deus, um Pokémon que faz sozinho o que nenhum outro Pokémon consegue, o tipo de controle que ele consegue dar em qualquer fight é diferente do que qualquer outro Pokémon consegue fazer. Então por isso que aqui no Tier Deus ele tem realmente uma coisa única que ele consegue fazer. Machamp, eu honestamente acho que ele é fraco, o early game dele é fraco, o mid game dele é fraco, você fica o jogo inteiro dependendo de um bom ultimate, que ele pode nunca vir, e dependendo de como for o time adversário, você simplesmente não vai conseguir jogar bem. Se já, por exemplo, sei lá, uma Blissey num carry adversário, tá, e cancelar seu ultimate, tipo, você não consegue fazer mais nada.
É difícil você conseguir pegar stack com ele, você precisa pegar nível 3 pra estacar Cross Shock, pra ele realmente ser bom. Então a champ realmente deixa um pouquinho a desejar em ranqueada. Blitz entra também no não carrega, mesma coisa de Clefable, ela não dá dano, ela só cura, e aí você depende de alguém pra carregar a sua partida, e óbvio, você nunca quer isso nos seus lanes. Mamoswine, mesma coisa, você vai dar bastante controle de grupo, mas você não é nem próximo do que um Snorlax é. Então, independente do quanto CC você der, se o seu time não conseguir dar o dano suficiente pra conseguir finalizar suas kills, você não vai conseguir carregar uma partida só de Mamoswine, é muito difícil você conseguir fazer isso com ele, então por isso ele fica aqui no não carrega. Sylveon, é difícil colocar no bom, porque, de novo, você consegue finalizar muito bem um alvo, o seu 1v1 é muito bom, mas o seu 1v todos não é. Vou colocar ela no topo do ok aqui. Eu acho que ela é um Pokémon sólido, de novo, o early game dela é bem bom, ela consegue curar bastante, o sustain dela é bem forte, especialmente com a build de Mystical Fire, mas ainda assim é difícil colocar ela um pouco acima disso, porque a gente tá falando de carregar um jogo sozinho, tá ligado? Então o Sylveon não consegue fazer isso tão bem de carregar solo, porque você tem que bater um Pokémon por vez, e você não dá tanto dano assim por vez. Greedent, honestamente, fraco no momento, não é legal esse Pokémon, pra ser bem honesto. Nem saber nem qual que é a build dele que é forte. Tipo, quando você viu o Greedent aparecendo, é de Bullet Seed e Stuffy Cheeks, então você já sabe que, tipo, não tá legal, tá ligado? Então vai ter que ficar aqui realmente no tier um pouquinho mais fraco. Decidueye, eu honestamente acho Decidueye bom, eu sou um pouco biased porque eu gosto bastante do Pokémon, mas ainda assim o alcance longo dele faz ele ser um pouquinho melhor que Gardevoir, até na minha opinião, e você consegue fazer bastante coisa com o Flash e com o Ultimate dele agora aqui do LoL tá bem mais rápido. Você vai ter, óbvio, dificuldade com Leafeon, Lodrio e Pokémon Spitters do tipo, mas ainda assim você vai ter um pouquinho mais sucesso do que Gardevoir, porque pelo menos você tem Shadow Sneak pra conseguir correr um pouquinho melhor. Dragonite não tem como não colocar ele no ok. Pokémon agora com a build dele é Dragon Dance e Outrage, que tá tendo um pouquinho mais de sucesso só ok. E honestamente dá bastante dano. Se você não tiver contra o tipo de Pokémon que consegue controlar você bem, se você conseguir jogar longe dos adversários, você vai conseguir dar bastante dano. Só realmente ele tem o mesmo problema de alguns dos Pokémon que estão aqui. Qualquer defender ou suporte consegue lidar muito bem com ele, então por isso ele vai ficar um pouquinho mais abaixo. Tsarina, honestamente, fraco. Early game dela não se compensa. O quão fraco o early game dela não compensa pro quão bom o late game dela tipo, que nem é tão bom assim. Ela também tá no patamar da galera aqui que não consegue lidar tão bem com suportes e defenders, etc. Então tem que ficar aqui no fraco, porque é difícil você conseguir crescer com ele, quando você cresce não é tão absurdo. Trevenant, na minha opinião, muito bom, muito dano, muito controle, muita cura, muita resistência, muito tudo, e consegue pegar o objetivo bem, consegue dar bastante dano com o martelo, consegue reposicionar adversário e tal. Então não tem como colocar ele abaixo disso, você realmente consegue fazer bastante coisa sozinho de Trevenant. Você consegue, tipo, ganhar em torno de tipo, 7 segundos sozinho contra 5 no Rayquaza, se você conseguir jogar bem. Então, esse Pokémon é tipo, meio absurdo, então precisa ficar aqui bem alto, mesmo sendo um Defender. A Slash, mais um Pokémon fraco. Early game dele, ridiculamente fraco. Precisa do nível 7 pra começar a jogar. E mesmo depois que ele vira espada, tipo, 1v1 dele é até forte com o Shadow Claw, mas e aí, tá ligado? Tipo, o potencial dele é muito mais alto do que ele realmente consegue fazer. Então vai ter que ficar aqui só no fraco mesmo. Rupa com o nerf dele deixou ele ainda mais fraco pra solo Q. Eu acho que dá pra colocar ele até em fraco em ranqueada solo. O potencial dele não pode ser tão explorado em solo Q, simplesmente porque você não consegue coordenar o que vai acontecer com o portal, se alguém vai subir ou não. Você não consegue coordenar a jogada com o ultimate dele. Então, assim, ele é um pouco fadado pela falta de comunicação que tem em solo Q, então ele tem que ficar aqui no fraco. Duraludon, ele tem um método próprio dele de farofar, então não tem como colocar ele abaixo do ok. Ok, é um lugar bem saudável pra ele, na minha opinião. Vai ficar por aqui mesmo. Ele farofa, tá ligado? Farofar é um jeito de ganhar e você pode ganhar o jogo por causa disso, então fé. Espion, não tem como não colocar ela aqui no ok também. Você vai conseguir dar bastante dano, você praticamente garante a fase de rota com ela. E garantir a fase de rota é muito bom em ranqueada solo. Storage Power vai dar bastante dano em qualquer tipo de Speedster. Psyshock e Psybeam você vai conseguir garantir qualquer objetivo. E também vai conseguir dar bastante dano em qualquer adversário. Então o Espion é um Pokémon sim bem sólido. Delphox, eu coloco ela no bom também. A diferença dela para os outros Pokémon que precisa escalar é que ela bate a distância. Então, o fato dela bater a distância faz com que você carregar games bem melhor. O problema dela é que realmente é difícil você conseguir sair desse começo de partida. Mas a build de Fire Spin consegue controlar muito bem. E a build de Mystical Fire e Flame Charge, óbvio, consegue carregar bastante partida. Então, por isso vai ficar aqui um pouquinho mais alto no bom. Glaceon. Eu acho que o Glaceon, honestamente, dá pra colocar no muito bom. Não tem tanto Speedster rodando, e até mesmo Speedster rodando não vai conseguir controlar você tão bem com o Glaceon. A build de Jessical Spear é muito fácil de ser executada, e você consegue derreter qualquer Pokémon adversário. Você precisa levar um foco bem absurdo pra ser eliminado. Ela tem o ultimate dela pra ganhar Move Speed, ela tem a passiva dela pra conseguir sobreviver um pouquinho melhor. Então, assim, Glaceon é um Pokémon bem sólido, é difícil tirar ela aqui do muito bom, então vai ficar pra aqui mesmo. Buzzwole, eu coloco ele no bom. A questão dele é ele ser um Pokémon de corpo a corpo mesmo. Se ele não fosse Pokémon corpo a corpo, talvez ele tivesse no muito bom, mas assim, Super Power é uma boa ferramenta pra conseguir controlar. Early game dele é muito forte, late game dele ele tem um pick-off muito bom.
Só o problema dele é que, por ser um Pokémon corpo a corpo, você vai ter bastante dificuldade de lidar com Glaceon, Venusaur, Lobo, tipo, qualquer Pokémon que estiver acima dele. Então por isso ele fica aqui no topo do bom, mas é um Pokémon bem sólido pra solo aqui. Tyranitar, fraco. Early game dele, péssimo. Problema dele, assim... Se você conseguir sair bem do early game dele, ele é tipo Tsarina e tipo Aegislash, se você conseguir sair rápido do early game, você vai conseguir carregar uma partida. Tyranitar é o melhor dos Pokémon que consegue fazer isso, inclusive, porque quando você pega nível 9, você realmente começa a conseguir engolir a partida. O problema é que muitas vezes você vai pegar nível 9 no... tá ligado? Você vai pegar nível 9, tipo, só aos 4 minutos e meio e aí, tipo, seu boneco quebrou inútil. Acabei de dizer que eu coloquei o Azumarill aqui no lugar errado, no cantando lá, mas Azumarill entra também no fraco, na minha opinião. O Pokémon não faz tanta coisa, o early game dele até que é ok, só que, tipo, você consegue bater bastante em Attacker, mas você não é nem o melhor Pokémon que consegue bater em Attacker e nem um Pokémon que consegue lidar com os Defenders e suportes. Então, qualquer suporte literalmente anula o seu Pokémon, vai ficar aqui no fraco. Mew, o último nerf do Mew bateu muito nele, tipo, muito nele. E eu acho que ele nem fica no bom mais, eu acho que agora ele fica só no ok. Solar Beam era a melhor ferramenta do Mew pra conseguir carregar solo ok, conseguir fazer o máximo de coisa. O fato dele não ter esse dano maior no Solar Beam agora tira bastante do potencial dele de carregar jogo. Então eu acho que ele tem que ficar aqui só no ok agora. Ele sair, tipo, eu achava que um bom Mew tava no tier Deus. Agora eu acho que um bom Mew, tipo, vai estar no tier bom. Talvez no fundo muito bom, mas tá aqui mais no bom, tá ligado? Mew realmente, tipo, o último nerf no Solar Beam bateu muito nele, deixou ele bem pior. Scyther é um que eu tenho que colocar no bom. Eu acho que você precisa, de novo, você precisa aprender muito a conseguir jogar com ele pra você conseguir executar ele bem e tal. Ele é um Pokémon de variância muito alta, mas você tem um potencial legal de conseguir carregar a partida quando você consegue jogar bem com esse Pokémon. De novo, ele não consegue contornar os problemas contra Defender e Supports, então por isso ele não pode ficar acima disso, mas é um Pokémon bem legal sim, é um Pokémon que consegue fazer bastante coisa. Se você conseguir masterizar ele, vai ser um bom Pokémon pra solo Q. Dodrio, pra mim ele fica entre Deus e muito bom na solo Q, eu acho que eu vou deixar ele no muito bom. Hoje, porque ele tá bugado, ele estaria no Deus, tá ligado? Mas eu vou desconsiderar o bug do Agility que faz ele conseguir usar vários boosts seguidos. E eu acho que ele só fica aqui no topo do muito bom. Pokémon muito ágil, você consegue jogar tipo nas duas rotas e nas duas jungles ao mesmo tempo. E esse potencial dele, poderia deixar ele no Deus. Acho que tem um argumento pra deixar ele aqui, mas eu vou deixar ele só aqui no muito bom mesmo. De novo, você tem bastante Defender e suporte ainda atrapalha bastante sua vida. Honestamente, ele é um dos Pokémon que melhor consegue controlar, defender e suporte, então acho que dá pra colocar ele no Deus, sim, é um dos melhores Pokémon pra conseguir carregar a partida. Scizor, você depende de estar jogando contra vários Pokémon que batem corpo a corpo e que são dano físico. Então, só por isso eu não vou colocar ele acima aqui do ok, mas o ok é um lugar muito bom pra ele. Tem muitos jogos que você consegue só engolir Scizor, especialmente se você conseguir estacar cedo no jogo. Você vai conseguir só tipo, ficar apertando o Bullet Punch pra frente, ficar curando pra sempre e nunca morrer. Então por isso, ele é um pouco parecido com Dragonite, por isso ele vai ficar por aqui. Sableye é um Pokémon que não carrega. De novo, você vai ter o seu estilo próprio de jogar, de ficar pontuando e tal. Mas se o seu time estiver tipo, só sofrendo muito e não estiver conseguindo lidar com a pressão do time adversário, se você não tiver um time que consegue segurar o Rayquaza na hora que você está pontuando no jogo, vai ser um pouquinho difícil. Então assim, você não vai conseguir carregar a maioria dos jogos Sableye. Talvez ele poderia ficar aqui no ok. Eu acho que não carrega quando você literalmente depende de outras pessoas pra jogar. Eu acho que Sableye não depende. Eu acho que ele é tipo Duraludon, ele tem o jeito próprio dele de jogar. Então acho que ele pode ficar aqui no ok. Acho que não chega a ficar no não carrega ou no fraco, tá ligado? Só que, óbvio, a variância de Sableye é muito grande, porque você tem que saber bastante o que você tá fazendo com esse boneco pra conseguir executar ele bem. Eu vou deixar ele no fraco, fé. Acho que o fraco é um bom lugar pra ele. Acho que não carrega num lugar bom, o fraco é um bom spot pra ele. Zoroark. Pra mim ele fica entre muito bom e Deus, eu vou deixar ele aqui no topo do muito bom também. A build de Fence Attack, óbvio, é a build que mais consegue carregar dele. Um bom Zoroark consegue levar um jogo muito fácil, a habilidade dele é muito alta, o dano dele é muito alto, ele consegue finalizar o objetivo bem com o Ultimate mais o Fence Attack dele. Assim, o Pokémon é realmente incrível. E a velocidade que ele consegue se mover entre as rotas também é muito forte. Só óbvio, o nível de habilidade dele é bem alto. Mas eu acho que ele tipo, não consegue fazer tão bem quanto o Dodrio faz, especialmente em solo Q. Urshifuagua, pra mim, honestamente, depois do último nerf, ele cai lá do Deus pra cá, pra fraco. Não tô gostando desse Pokémon atualmente. O nerf no cooldown e mais um nerf de dano faz com que o ultimate dele seja uma sensação muito horrível de usar. Tá bom, honestamente tá no ok, tá ligado? Assim, não é porque ele tá muito pior do que antes que ele tá péssimo. Tipo, você ainda vai conseguir finalizar os alvos, você ainda vai conseguir fazer algumas coisas com ele. Só realmente, ele tá muito pior de ser jogado do que antes. Tipo, a sensação de jogar de Urshifuagua hoje é péssima. Mas acho que ele não é fraco, tá ligado? Porque não, o early game dele é bem ok. E, tipo, você ainda vai conseguir finalizar um alvo pelo menos na fight final. Só realmente você não vai conseguir mais com recarregar uma partida bem, tá ligado? Eu acho que é mais a sensação de ele tá, tipo, péssimo, é porque ele era muito bom antes e agora ele tá muito pior do que antes, mas ele ainda assim é ok.
Urshifu Dark, pra mim agora ele é bom. O Urshifu Dark volta a ser melhor que o Urshifu de água. Principalmente porque você tem o Smite e você consegue simplesmente deletar um Pokémon do jogo, sem muito esforço. Então não tem como ficar muito abaixo disso. Por isso o Urshifu Dark fica aqui no bom. Dragapult é um dos grandes campeões do meta, né? Eu não achei que eu queria colocar ele em Deus, mas ele com certeza tá no muito bom. A questão do Dragapult se você estiver jogando contra um Pokémon, qualquer Speedster, você vai ter uma vida um pouquinho miserável. Só que se você conseguir jogar com bastante paciência, você vai conseguir carregar qualquer partida, porque especialmente se você jogando duo com algum suporte, porque, cara, assim, Phantom Force tá meio absurdo, tá ligado? O dano que você ganha quando você usa o seu ultimate tá meio absurdo demais. O grande problema dele é, de novo, você lidar com o Speedster e o early game dele ainda é meio fraco. Só que você conseguindo pegar alguns stacks, você vai conseguir só engolir o jogo em solo case Pokémon que parece bem forte. Conf, mesma coisa dos outros suportes, você vai literalmente o suporte que espera alguém fazer alguma coisa pra você ficar curando o cara. Então, o Pokémon carrega, vai ter que ficar aqui mais baixo. Gudra, Pokémon ok também, Pokémon extremamente tanque. O dano dela é relativamente ok, mas o quanto você consegue viver e ficar puxando os adversários e ficar jogando Gosma neles e ficar dando Dragon Pulse, ficar curando e dando o dano dela consistente, é bem forte, então precisa aqui mais no ok. Lapras é um Pokémon que eu ainda considero muito bom, muito tanque, mobilidade no ultimate dela é bem alto, o Ice Beam dela consegue dar bastante controle de grupo, e Water Pulse ainda dá bastante dano, é uma habilidade que já era boa antes ainda, Perish Song só era um pouquinho melhor, e agora com o Nerf Perish Song o Water Pulse volta a ser um pouquinho melhor, mas eu tenho um Pokémon que tem uma habilidade que Lapras tem ser um Pokémon fraco, então precisa ficar aqui no bem alto, Lapras ainda é um Pokémon bem bom pra solo queue. Zacian pra mim é o maior deus do solo queue no momento, o maior dano do jogo disparado, o ultimate dele é o melhor smite do jogo, mobilidade dele alta com agility, o combo dele de Double Sacred ainda consegue varrer qualquer Pokémon do mapa, faz Pokémon Defender virar Pokémon Attacker. Então assim, Zacian, Pokémon incrível, esse Pokémon é tipo, muito forte, então tem que ficar no tier Deus, eu acho que ele é o melhor Pokémon do jogo no momento. Chandelure, Pokémon que consegue counterar até bem grande parte dos Pokémon que tá aqui em cima, então por isso eu acho que ele fica aqui no topo do bom. Pokémon bem legalzinho de se jogar. De novo, tem problema com Speedsters, assim como a maioria dos attackers, mas ele é um dos que consegue lidar melhor com isso, por ele ter o ultimate dele que deixa todo mundo cego, mas tem um matchup bem bom contra a maioria do cast que tá por aqui, então por isso eu acho que sim, que Chandelure é um Pokémon bom. Umbreon, eu poderia colocar ele no Deus, eu vou colocar ele no Deus. É um pouco parecido com o Slowbro, olha pra você, tira a sua vontade de viver, tira a sua vontade de jogar o jogo e, tipo, entre os Defenders é o mais fácil de se executar, é o mais fácil de você ter que fazer coisa, porque você literalmente só olha pro cara e você, se tem um cara do time adversário jogando bem, vou dar Minlook nele, e agora ele não consegue jogar o jogo, porque eu olhei pra ele, e ele tem que se preocupar com o jogo inteiro só pra eu poder, porque eu tenho um botão pra clicar nele, e um botão que é broken, e é por isso que Umbreon é meio forte. Leafeon, na minha opinião, é um dos melhores Pokémon do jogo também. No momento, o buff que ela ganhou com o item novo deixa ela com potencial muito alto. Dano dela tá ridiculamente alto. Ela, como o Dodrio, consegue transitar entre as duas rotas muito fácil. Tem garantia de Smite com o Solar Blade. O ultimate dela dá muito dano. Ela é o terror pra qualquer attacker. Qualquer Pokémon com fundo vermelho vê uma Leafeon do outro lado já não quer mais jogar o jogo. Então, Leafeon, Pokémon absurdo. Inteleon, na minha opinião, ele ainda é muito bom, ele só sai do tier Deus. A diferença é que agora você tem que jogar de Snapshot Felstinger e você tem que realmente conseguir executar essa build pra conseguir ter bastante potencial com o Inteleon. Acho que por esse é o principal motivo dele, mas ainda assim ele continua muito bom. Só não é mais tipo Herder, Liquidation, acabou o jogo. Mewtwo X, Pokémon muito bom também. Eu não acho que ele chega a ser tier Deus, mas ele é bem absurdo, tá ligado? Querendo ou não, você poder puxar o Pokémon adversário, dá bastante soco. Mewtwo X, com literalmente qualquer suporte, é tipo insuportável de se jogar contra. Ele dá muito dano, o ultimate dele ainda pega no mapa inteiro. Então eu só não acho que ele tá mais tier Deus, mas ainda assim é um Pokémon extremamente irritante de jogar contra e um Pokémon bem forte. Especialmente pra solo queue, né? Em competitivo a gente curiosamente não vê muito ele. Mewtwo Y. Claramente pior do que o Mewtwo X, mas eu não acho que ele chega a ser um Pokémon fraco. Dá pra colocar aquele do fundo do muito bom. Acho que os dois Mewtwo's, assim, os dois se olhando no muito bom é um bom lugar. Acho que na verdade ele acaba sendo bom, né? Eu não acho que ele chega a ser muito bom, acho que só bom é um lugar bom pra ele. Querendo ou não, o Side Strike ainda dá bastante dano, o ultimate dele ainda faz bastante coisa. Se você conseguir virar Mega, você ainda vai dar bastante dano. Só realmente, eu acho que o potencial dele de carregar é menor do que qualquer um dos Pokémon que tá aqui. Ele só continua sendo muito fácil de se jogar, então por isso ele continua sendo forte. Só, tipo... Honestamente, quando você vê o Mewtwo Y no seu time, você fica feliz? Não, tá ligado? Mas não dá pra dizer que o Pokémon é fraco, porque o dano dele ainda é bem alto e ele ainda é bem fácil de se jogar. Blaziken, honestamente, acho que é topo do bom. Tem também a questão de ser um pouquinho difícil de se executar, um pouquinho difícil de jogar, mas ele consegue fazer o objetivo muito bem, consegue finalizar o objetivo muito bem. E assim, de novo, ele consegue jogar bem até em torno dos Defenders, porque ele tem muita cura no kit dele e ele tem bastante dano. Só, olhando pros picks aqui de cima, tipo, eu não acho que o Blaziken é melhor do que qualquer um dos picks que tá aqui, então eu preciso aqui no topo do bom. Mimikyu, continua tier Deus, esse Pokémon é muito babaca em solo queue, tipo, pra ser bem honesto,
Talvez o Pokémon mais insuportável de se jogar contra no momento. O Shadowsneak te acerta, toma um Play Rough, você tá morto. O nerf nele deixa o Play Rough um pouquinho menos insuportável, porque quando ele erra o Play Rough, então ele não ganha o Play Rough insta. Só que ainda assim, tipo, quem quer jogar contra esse boneco, tá ligado? Ninguém. Você vê esse boneco do outro lado, você podia ficar triste de ter que jogar contra ele. Então por isso eu vou ficar aqui no topo do Deus. Vou deixar ele aqui em cima do Dodrio. E por fim, Meowscarada, o último Pokémon lançado, Pokémon que veio mais novo, tem algumas controvérsias, gente falando que é bom, gente falando que é ruim, e pra mim ela fica no tier fraco, topo do fraco. Você consegue até enganar um pouco o Double Team, você consegue explodir Attacker com Flower Trick e tal, mas é muito inconsistente. Você depende muito do cara não saber que é o clone correndo na direção dele, você depende muito de, tipo... assim, você não vai fazer muita coisa sozinha, tá ligado? Você não consegue matar nenhum Defender, você não consegue matar nenhum Support, tem muita dificuldade de matar a Allrounder. Então, assim, ela não tem nenhum dos cheatzinhos que os outros Speedsters têm, então por isso ela tem que ficar um pouco mais abaixo aqui, e ela vai ficar aqui no tier fraco. Honestamente, não é um Pokémon que tá muito legal, é um Pokémon que tá deixando bastante a desejar. Eu concordo com o pessoal falando que esse Pokémon tá bem abaixo, ela precisa de alguns buffs pra conseguir funcionar bem. Mas essa tier list, me fala as coisas que vocês concordaram ou discordam dela. Eu acho que isso aqui resume bem como tá o patch atualmente. Então você quer saber quais são os Pokémon mais fáceis de contar, os mais fortes, né? Que você vai conseguir carregar o jogo mais fácil. São esses aqui, são os Pokémon que tem o maior potencial também. E aqui são os Pokémon que tem um pouquinho menos de potencial. Você pode masterizar eles e fazer alguma coisa com eles. Mas assim, honestamente, é bastante esforço que você tem que colocar pra jogar com esse Pokémon aqui. E nem sempre a recompensa é tão grande. Mas é isso. E... essa é a tier list.